Olá, você está cada vez melhor? E hoje é o primeiro dia da sua nova vida? Desejo que, sinceramente, que você assuma o compromisso com você mesmo e com seu Criador de buscar estar cada vez melhor e de não dar poder a ninguém para estragar seu dia, sua noite, sua alegria. Você vai fazer da sua vida uma vida que vale a pena. Sônia Oldani, coordenadora regional de Amor Exigente em Guarulhos, São Paulo, fala de Amor Exigente e recebe nosso convidado para este programa. Olá, Sônia. Olá, Mara. Olá, você, querido telespectador. Mais uma vez iniciamos aqui o nosso programa Amor Exigente na Rede Vida de televisão. Só lembrando da importância do trabalho do Amor Exigente com uma organização não governamental que trabalha na prevenção e orientação às famílias cujas elas passam por problemas com algum familiar, algum ente querido envolvido no uso ou abuso de álcool e outras drogas. E o nosso trabalho acontece através de grupos de auto e mútua ajuda que se reúnem semanalmente para discutirem essas dificuldades através dos 12 princípios do amor exigente. Hoje nós já contamos com grupos em todo o território brasileiro e também em alguns países vizinhos. A nossa literatura, ela é composta de o que é o amor exigente, prevenção com amor exigente antes que coisas ruins aconteçam, amor exigente para professores e nós contamos também com a nossa revista, que é o nosso informativo e que traz sempre matérias a respeito do movimento Amor Exigente, assim também como matérias que trazem à família brasileira orientação a respeito do uso abusivo de álcool e outras drogas. E assim como a Mara já falou a todos nós continuamos, durante este mês todo com a presença do Dr. José Fernando e só lembrando que ele é médico, formado pela Escola Paulista de Medicina, analista em psicossomática e psicoterapeuta neo-haitiano, consultor sistêmico familiar e organizacional. E hoje nós vamos começar e vamos falar a respeito de filhos, não é, doutor Fernando? E a gente inicia primeiramente agradecendo a sua presença, e que o senhor possa ser muito bem-vindo, sentir-se muito bem-vindo e muito acolhido aqui por todos nós. E iniciando com a pergunta: filhos, como cuidar deles? Porque a gente costuma brincar, algumas pessoas falam que poderia vir com bula, mas não vem. Então a gente pergunta para o senhor como especialista, como cuidar deles? Tem alguma regra básica, para que a gente consiga dar certo, Mais uma vez agradeço estar aqui essa semana, agradeço aos ouvintes, aos telespectadores e a vocês, e vamos lá. Filhos. A gente sempre quer um manual, Isso. E eu vou dizer, até tem. Só que esse manual é interessante. Por exemplo, todos os animais sabem como cuidar de filhos. Olhando para o filho. É verdade. Olhando para o filho. E é interessante porque o ser humano desenvolveu uma mente muito poderosa e de repente perde as coisas básicas. E aí nós queremos desenvolver na nossa mente algo que a natureza demorou milhões e milhões de anos para desenvolver, que é a vida, essa sequência de vida de pais para filhos, que todos os animais fazem. Mas nós temos um grande problema, nossa mente. Nós criamos umas regras, uns conceitos que atrapalham tudo. Então o elefante sabe cuidar, a girafa sabe, o ratinho sabe, o morcego sabe, e nós não sabemos. Estranho, né? Precisamos resgatar a alma. E quando a gente trabalha com o coração, com a alma, nós sabemos o que precisamos fazer. Nós temos que fazer o quê? O que o filho precisa. Não é o que o filho quer, é o que o filho precisa. E tem um conceito básico importante. Por exemplo, os filhos precisam vir sempre do excesso dos pais. Eles vêm do excesso de amor dos pais, não da falta. Se um filho veio para preencher um vazio meu, ele será, entre aspas, um remédio para um problema que eu carrego. Aí ele deixa de ser um filho e ele começa a ser como diz, um remédio, uma medicação para aliviar os meus problemas, para eu me sentir pleno. Filho nunca foi para nós nos sentirmos assim plenos.
Eu vou me sentir pleno quando meus filhos seguirem para a vida. Eu falo, nossa, minha tarefa foi cumprida. Porque o maior objetivo dos pais é tornarem-se desnecessários. Como assim? Ué, meus filhos não precisam mais de mim. Eles caminham sozinhos, eles sabem andar, eles escolhem os objetivos, eles tropeçam, caem, levantam, seguem em frente, aprendem e vai seguindo em frente. Quer dizer, já estão prontos para a vida. Então a minha função de pai, nesse aspecto, foi pai e mãe. Olha, fiz a minha função, já estão na vida, já estão seguindo, já estão montando família, já têm filhos, eles sabem o que eles fazem. Os meus, no programa passado eu falei muito dos referenciais, os meus referenciais serviram para que eu cuidasse dos meus filhos, eles vão ter novos referenciais. Então não adianta eu chegar e falar, não, vocês têm que fazer assim, assim, assim. Eles são os meus, não são os deles. Eles precisam ter os deles. E eu respeito a forma como ele vai fazer. Não é igual à minha. E não é para ser, porque eles são seres individuais, únicos. E precisa ter esse ser único dentro deles. O meu jeito serviu para mim, não serve para eles. Então, filhos, eu vou dar aos filhos o que eles precisam. Não o que eles querem, nem o que eu quero. Muitas vezes eu quero um monte de coisa, mas eu não posso fazer isso, porque na minha função de pai ou de mãe, eu não posso fazer isso. É igualzinho função, como eu falei no programa passado, se você pega, por exemplo, um juiz de direito, muitas vezes ele vai ter que assinar um papel soltando um indivíduo que ele sabe que deveria estar preso. Dentro dele ele sabe, eu não posso soltar um indivíduo desse, mas na função de juiz ele tem que seguir a regra, ele tem que seguir a lei. Não é o que eu quero, mas é o que eu tenho que fazer. Como pai e mãe, é a mesma coisa. Meus filhos precisam ir para a escola. Por quê? Para que eles se tornem adultos mais saudáveis e que no futuro eles possam ter uma capacidade maior de enfrentar a vida, de ganhar o seu dinheiro. Então eles vão fazer coisas que eles podem não gostar, mas é o que eles precisam. Eu preciso colocar limite nos meus filhos, porque eu estou educando. Se meu filho quer um monte de coisa, eu vou dar porque eu tenho. Não, eles precisam receber porque eles merecem. Porque a vida, ele só vai ter algo se ele merecer. Então eu estou treinando os meus filhos para a vida. Não é para mim. Não é para aquilo que eu quero. É aquilo que vai fazer sentido para eles na vida, quando eles estiverem lá. Hoje o filho não vai entender isso. Ele pode olhar para mim e falar, não gosto de você, o pai do meu amiguinho é melhor. Não importa, eu sei o que eu estou fazendo. Hoje, como adulto, eu agradeço muito o que o meu pai e minha mãe fizeram por mim em vários momentos, mas quando eu era criança eu odiei aquilo. Hoje, como adulto, eu falo que bom que eles foram adultos e saudáveis e não me deixaram seguir por um caminho infantilizado. Eles foram me preparando para me tornar adultos e os pais precisam trabalhar para que os filhos se tornem adultos, livres e independentes. O amor dos pais fica no coração. Quando o amor está no coração, não preciso mais ficar grudado em paz. Meus pais estão comigo para onde eu for, eles estão conversando comigo o tempo inteiro. Eles podem morrer, a matéria foi, o coração, a alma continua. Então, esse é o verdadeiro amor, porque foram internalizados. Eles me passaram uma série de princípios, esses princípios continuam. A forma de executar o princípio pode ser diferente, mas o princípio saudável é sempre o mesmo. Como eu falei do dar e receber no outro programa, como você olhar para o filho e ver o caminho dele pela frente. Eu estou preparando algo, eu estou preparando esse filho, eu chamo ele para mim, mas no fundo eu sei que eu estou preparando ele para ele seguir. E quando ele vai, ele é a minha continuidade, porque eu vou morrer, mas o meu amor fica dentro dele. Então eu fico eterno, é a forma de eternizar. Então, essa eternidade é o amor que fica. Então esse amor que eu hoje tenho aqui, a minha vida hoje tem, meus pais, meus avós, bisavós, vai até sei lá onde, desde, eu acho que o musaraña foi o primeiro animal mamífero que existiu. Estou aqui, eu sendo essa sequência de cada experiência de vida, e eu acrescento agora a minha experiência e passo para o meu filho tudo isso que veio atrás de mim, são as minhas raízes. Agora ele é a planta que vai crescer e florescer. Mas isso, eu faço parte desse contexto como todos os outros fizeram. Isso é uma sequência de um amor saudável. Os filhos então representam a eternidade de tudo que esses outros lá atrás fizeram, e eu também, para que hoje ele tenha essa capacidade de estar vivo e tenha a possibilidade de fazer a diferença nessa família.
Tem coisas que eu não pude fazer, eu não via. Tomara que ele veja e faça algo melhor. E eu acredito Mas nele. você não vai dizer, faça porque eu não fiz. Não, de jeito nenhum. Ele é capaz de ver, ele faz por ele. Ele é responsável. Eu vou ensinar meu filho a ser responsável pelas suas próprias atitudes. Eu sou responsável pelas minhas. No mundo adulto não existe esse joguinho de inocência e culpa, isso é coisa de criança. Ele vai aprender com os erros, como eu também aprendi com os erros, como todos nós, vocês aí também. Nós aprendemos muito com os erros e nós temos direito a errar, direito de errar, mas a obrigação de aprender com os erros. E é assim que a gente vai seguindo a vida. Muitas vezes eu contesto meus pais, faço de um jeito, não é que eles estavam certos, realmente não é bem assim. Aprendi, mas faz parte, a vida é assim. A pedagogia Fernando, do amor, né? Eu tenho uma dúvida. É dito e repetido que de 0 a 6 anos nós marcamos a vida de um indivíduo para sempre. E passou daquela época, é muito mais difícil você realmente marcar essa pessoa. Como é que é isso? Explica isso aí um pouco. É o que a gente chama de período de molde. Tem uns que colocam de 0 a 5, outros de 0 a 7. Essa é a base de tudo. Esse período é muito interessante porque a criança vai aprender o que é a vida. Então, por exemplo, o que é amar? Eu vou aprender a amar com a minha mãe. Foi a primeira pessoa que eu me vinculo e amo. Esse amor à mãe é essencial, porque eu vou aprender a respeitar o outro, porque ela vai me ensinar isso. Eu vou ter que aprender os limites dela. Ela não vai poder estar disponível para mim 24 horas por dia. Conforme eu vou evoluindo, eu vou crescendo, eu vou observando isso. Eu aprendo com a minha mãe a entender o que é família, o que é relacionamento, a entrada do meu pai. Aí eu observo duas pessoas diferentes que me amam. A entrada do pai é fundamental, por quê? Eu amar a minha mãe, eu tenho a minha mãe como modelo. Entre o pai, eu tenho outro modelo. Geneticamente, eu tenho uma mistura de DNA dos dois. Na forma de olhar para a vida, eu vou olhar pelos olhos da minha mãe e pelos olhos do meu pai. São dois seres diferentes. E eu vou absorver dos dois algo que vai compor quem eu sou. Tudo que eu vou aprendendo nesse período até os 5 a 7 anos de idade, aí é uma controvérsia, mas isso não importa tanto a idade, esse é o período básico que eu vou entender o que é conviver, o que é montar um relacionamento afetivo com alguém. Eu vou observar o que é um homem e uma mulher, o que é o masculino e o feminino, o que é mãe e pai, o que é um marido e uma esposa, o que é cuidar de filhos, o que é ganhar dinheiro, o que é batalhar para conquistar as coisas. Tudo isso eu vou aprendendo. Então eu digo sempre assim, os olhos dos pais são o espelho para a criança. Então ela olha para os olhos da mãe e aprende a ver como ela é. Ela olha para os olhos do pai para ver como o mundo é. Então, através do olhar dos dois, eu me conheço e conheço o mundo. Então, veja como é essencial. Perfeito. Então, tudo que eu aprendo nesse período me molda para a vida. E tem um fator interessante que, dentro da neurociência, uma coisa que se descobriu é assim. Nós temos uma memória vocativa, que é o hipocampo, é uma estrutura que nós temos lá, por exemplo. Eu lembro que ontem eu comi isso, eu lembro quando eu tinha 6 anos, eu estava indo na escola, tomando sorvete, aí o sorvete caiu, eu chorei, essas coisas. Então, aquilo que eu evoco, memória evocativa, começa mesmo a partir dos 5 anos de idade. Quer dizer, esse período mais importante que me molda para a vida, para eu ter uma compreensão minha, eu em relação a mim, em relação ao outro e à vida, é nesses primeiros 5 anos. E eu só vou lembrar mesmo a partir daí. Dos 5. Olha como essa fase é extremamente importante. Os traumas que ocorrem nessa fase vão me moldar para sempre. Os problemas que aconteceram. Mais do que os problemas, senão as famílias estão ouvindo a gente aqui, estão assistindo, fica assim, ai meu Deus, se eu fiz um problema, agora nunca mais apago. Os problemas precisam existir. As crianças vão passar por situações traumáticas e de frustrações. A questão é como os pais vão lidar com isso, porque isso está moldando a criança de ver o problema e como sair dele.
Isso vai ajudando a criança a entrar no problema e ver que há saída. No mundo adulto busca saída. Isso é a importância muito grande dos pais. Então não é ter uma vida perfeita, sem trauma nenhum, que eu vou crescer, nunca caio, nunca me machuco, nunca fico doente. Não, isso não existe. Eu vou cair, eu vou machucar, vou me cortar, vou ter que ir no hospital, vai levar ponto, quebrou o braço, põe a tala, opera. Isso faz parte da vida. O importante é os pais, dentro dos traumas, orientando para que os filhos achem um caminho mais saudável, porque lá na frente eu vou saber quando eu me machuco o que eu devo fazer, quando eu estou sem dinheiro o que eu preciso fazer para conquistar o dinheiro e assim por diante, porque eu aprendi nesses 5 anos aquilo que os meus pais me ensinaram, são os meus grandes professores da vida, é a primeira grande escola que nós temos, os nossos pais. Então esse período é importantíssimo. Agora, vamos imaginar as famílias que estão conosco, que estão nos acompanhando. Tiveram longe dos filhos nesse começo por alguma razão, ou participaram pouco por causa do trabalho. Agora, nós estamos diante de adolescentes. Como dar a eles princípios, valores e fazer o que precisa por eles? Adolescentes, adultos, jovens, pessoas da nossa idade. A questão é o seguinte, nós temos sempre uma capacidade de aprender. Existe, quando nós somos crianças, nós brincamos muito que assim, a criança é facilmente moldável, né? Nós continuamos aprendendo a vida inteira. Precisamos nos tornar adultos, e tornar adulto, uma criança de 5 anos não se tornou adulta. A adolescência é justo esse período, está saindo da adolescência para ir para o plano adulto. Esse é um período onde os jovens, adolescentes, estão precisando se distanciar dos pais para ganhar a sua individualidade. Esse é um período de conflito mesmo. E os pais precisam entender que eles serão diferentes. E eles vão provar que eles são diferentes. Às vezes eles querem ser tão diferentes que eles ficam iguais aos outros, né? Mas eles ficam diferentes do que você quer. Não fica igual a todos os adolescentes. Eles acham que aí eles são diferentes. Nós passamos por isso também, nós já tentamos fazer isso. Então, o que fazer quando acontece algo lá atrás? Os pais ainda têm uma função extremamente importante. Quando os filhos já são adultos, a função, o poder dos pais vai diminuindo muito, mas enquanto os filhos não se tornam adultos, os pais ainda têm muita força e muito poder para ajudar os filhos a se tornarem seres humanos mais íntegros, mais dignos e mais adequados. O papel dos pais continue com muita força. Os adolescentes precisam de pais firmes. Se tiver pais fracos, eles passam por cima. Isso vai ser péssimo para eles lá na frente, porque eles vão ter o seguinte significado: ser adulto é fraco. Então eu não vou querer ser adulto. Então eles vão ficar adolescentes a vida inteira. Eles vão ficar adolescentes, o termo é esse. Adolescente, você pega, por exemplo, um adulto de 30, 40 anos que vive uma vida de adolescente. É o que a gente chama às vezes de adulto em férias, sabe assim? Os meus pais me bancam, eu faço o que eu quero. E ainda exijo deles. É interessante que esse amor exigente é o contrário. Eu exijo que vocês têm que fazer tudo o que eu quero. Eu exijo um carro novo, eu exijo isso, porque eu sou filho. Eu não pedi para nascer, então você que cuida de mim. E agora os pais ficam... Então, esse período da adolescência é um período extremamente importante, onde vai moldar esse adulto. E o adulto dos pais precisa ficar acima do adolescente e dos filhos. E os filhos adolescentes vão usar uma série de truques para ficar nesse mesmo nível, tipo, eu não concordo, você fica de igual para igual. E os pais que não compreendem ficam de igual para igual, batendo boca com o filho. Ixi, já perderam a função hierárquica de poder. Então você está falando que os pais têm que ser autoritários? Não, os pais têm que ter autoridade. E essa história é diferente. Autoritarismo é uma coisa, ter autoridade é outra. A autoridade tem uma responsabilidade. E eu estou fazendo isso para a melhoria deles, não é para mim. Eu vou colocar esse limite para o seu benefício, não porque eu quero para mostrar que eu tenho poder sobre você. É diferente. Entendeu? Esse limite é importante. Isso aqui é importantíssimo, porque esse filho vai entender o que é ter autoridade, o que é ter poder e ver que o mundo adulto é melhor do que o mundo que ele vive, porque lá ele vai ter mais força, mais dignidade e liberdade, vai ter o poder do adulto. Não para manipular os outros, mas eu vou ter a minha liberdade, eu não dependo da sua aprovação ou não de fazer isso. Eu sou adulto, eu faço isso.
Então esse período da adolescência é extremamente importante, é uma continuidade e o mais importante, os filhos aprendem com o modelo dos pais, não é tanto o que eles falam, é o que eles fazem. Porque muitas vezes os pais falam um monte de coisa, mas o que eles fazem não funciona. Contradiz, né? Então, não sei se eu respondi a pergunta, né, mas... Mária? Estamos sempre, muito satisfeitos. Só que passa muito depressa o tempo. Acabou? Está quase para acabar. Mais uma pergunta. Dá tempo, só. Né? Mais uma. Só mais uma. Então, doutor Fernando, mediante tudo isso, né, que já foi explanado, existe a possibilidade dos pais serem amigos dos filhos? Não, isso é uma pergunta importantíssima, porque tem um erro básico, que assim, eu sou o melhor amigo do meu filho. Nossa, então perdeu o pai ou perdeu a mãe. Por quê? Pai e mãe é uma função, amigo é outra função. Eu vou explicar o porquê. No programa anterior eu falei que nós temos vários níveis de amor dentro de uma família. Existe um tipo de amor, chama amor filia. O amor filia é o amor que eu crio amizades. Veja, amigo vem de amor. O que é amizade? O que é um amigo? Amigo é uma pessoa de fora da família que eu amo como se fosse da família. Então essa é uma forma de eu estender esse meu amor e criar uma nova família. Amigos. Então amigos é uma pessoa de fora da família. Então não existe pai, amigo, irmão, amigo. Irmão é irmão, primo é primo, pai é pai, mãe é mãe. Amigo é alguém de fora da família. Quando os pais querem ser os amigos, estão impedindo que os filhos montem vínculos com pessoas de fora da família. Então é uma forma de aprisionar os filhos, tipo, a sua necessidade de amigo eu vou suprir. Mas amigo é uma coisa extremamente importante. Porque a partir do momento que eu coloco no coração pessoas de fora da família, eu estou me distanciando da família de origem, mas estou me aproximando da família que eu vou montar. Porque a partir desses amigos, desses conhecimentos, é que eu vou encontrar uma pessoa especial que vai encaixar comigo, falar essa pessoa que eu quero para seguir minha vida. E aí eu monto um casamento. Eu vou casar com quem? Com meu pai, com a minha mãe? Não vai, né? Com meu irmão? Não vai. Então eu preciso ir para a vida. Então esse fato de eu ir para a vida, eu estou me desligando do útero familiar para poder me implantar na vida. Os amigos fazem parte disso. Então, eu aceito no meu coração pessoas que não são da família. Isso é amizade. Então, como é que vai ter pai amigo? Perfeito. Pai é pai, amigo é amigo, entendeu? São amores diferentes. Se o meu pai é meu amigo, então perdi meu pai. E como é que eu vou lidar? Amigo com amigo é assim, e pai e filho é assim. E se ele virou amigo, nós estamos no mesmo nível. E com uma conversa estranha, porque com amigo eu falo coisas que eu não falo pro meu pai, nem pro meu filho. É verdade. Né? Por mais que esse pai acredite, né, que é amigo, né? Não pode, é diferente. E é para ser. Olha, Fernando, eu queria muito no nosso próximo programa, perguntar para você a relação entre irmãos, porque isso ficou no ar. Okay. Vamos perguntar na próxima, não é? Então a gente começa o próximo programa. O nosso tema da próxima semana será dependência de álcool e drogas, né? É um tema que está um pouco diferente da relação entre irmãos, mas a gente começa, né, Mária? Eu acho interessante nós começarmos com a questão da relação entre irmãos e depois a gente passa para o tema em questão, não é? Dependência de álcool e outras drogas. Ficamos por aqui. Estamos aqui esperando por vocês na próxima semana. Obrigada pela participação de todos. Olha, chegou ao final mais um programa. Que bom ter o doutor Fernando conosco, não é? Obrigada, viu, Fernando? Obrigado você é a vocês. Muito bem-vindo. Você realmente pode nos ajudar. E isso para nós tem sido muito importante. Não só lá em Araraquara, porque ele participou do fórum em Araraquara e nos deu uma palestra muito linda. Depois nós vamos, inclusive, usar esses bonecos, não é? Os bonequinhos aqui, vou mostrar como é que funciona isso. Então, tudo isso vai ser nos próximos programas. E olha, obrigada a você que sempre nos acompanha. Fique com Deus e conte conosco, que nós contamos com você também. O amor é esse
exigente, o amor.